um coração grato, contrito diante da tua presença, porque a tua palavra por mais uma vez, Senhor, irá ser anunciada nesta noite. Assim eu te apresento a vida da tua filha. Sei que a palavra já está no coração e eu sei que agora vai ser transmitida ao nosso. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Se você crê, diga amém. Vou dar esse sinal aqui. Aleluia, irmãos, a paz do Senhor novamente. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aqui entrar na presença do Senhor, na palavra, né? Aleluia. E eu quero começar cantando só um trecho de um louvor. Eu peço que você peça ao Senhor para falar contigo. Aleluia. O Senhor já tem falado nos louvores, e esse louvor último aqui que foi louvado tem mais ou menos a ver com a palavra de hoje, né? Aleluia, Jesus. Nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tuas mãos me guiará. Basta que me toque, Senhor. Em Jesus eu toquei, salvação encontrei e a paz para o meu coração. Ele muito me amou e do mundo me tirou. Hoje eu sinto de Deus o perdão. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tuas mãos me guiará. Basta que me toque, Senhor. Aleluia, Jesus. Às vezes, irmãos, nós sentimos a nossa alma tão cansada, né? Pelas lutas, pelas provas, a correria. Mas o Senhor está aqui para tocar na nossa alma, tocar na nossa vida, tocar nos nossos corações, reavivando, reanimando, restaurando, restituindo, né, as nossas forças, restituindo aquilo que a gente pensa que está perdendo, né? Mas o Senhor, Ele está tocando na nossa vida. Aleluia. Ele toca nos nossos corações através de um louvor, através de uma palavra, através da oração de alguém, né? Às vezes a gente está ali no cantinho, não tem palavra, né, para se expressar, mas o Senhor, Ele sonda o nosso coração. Aleluia, Jesus. Ele sonda, Ele vê o que estamos vivendo, passando, né? E a palavra de hoje é em Mateus capítulo 20. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Capítulo 20 de Mateus, versículo 1 ao 15, ao 16. Aleluia.
que o Senhor possa falar comigo e contigo nessa noite e possa nos reanimar para fazer a sua obra, para pegar as nossas redes e lançar ao mar, para pegar as nossas redes e continuar trabalhando, né? Batalhando, que não é fácil. Aleluia, glória a Deus. Parábola dos lavradores na vinha. Aleluia, essa parábola só tem no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. Glória a Deus, só está registrado no Evangelho de Mateus. Vamos aqui ler a palavra do Senhor. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados. Disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da 9, procedeu da mesma forma. Saindo por volta da hora 10, encontrou todos que estavam desocupados e perguntou-lhe: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porque também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Glória a Deus, irmãos. Essa parábola, aleluia, eu preparei até um vídeo para depois o Jonilson colocar para ser melhor explicado. Aleluia. Mas aqui eu quero dizer que nós temos uma vinha para fazer uma colheita, uma grande colheita, que é o mundo, né, irmãos? Temos uma vinha, temos o Senhor da vinha e temos o administrador da vinha. Quem é o Senhor da vinha é o Senhor Deus. Quem é o administrador é o Senhor Jesus. Quem são os trabalhadores? Somos nós. E onde está a vinha, a fazenda para ser colhida? Os frutos é o mundo, irmãos. E precisa de trabalhadores para começar a grande colheita. Precisa de trabalhadores, aleluia, glória a Deus, para trabalhar na vinha do Senhor. Precisam de trabalhadores dispostos, aleluia, que tenha disposição, que tenha coragem, que tenha fé, para não largar a sua rede, como foi cantado aqui no louvor, aleluia. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Aleluia. Olha para o mar alto. Ainda não é hora de nós pararmos, mesmo que as dificuldades às vezes queiram nos parar, irmãos.
Mesmo que as dificuldades queiram nos estacionar, como foi falado aqui, esse ato profético, né? Uns olham para um lado esquerdo, outros para o lado direito, outros voltam e outros ficam estacionados no meio. Enquanto a vinha do Senhor precisa de trabalhadores para que possam levar adiante aquilo que o Senhor, obrigado meu Deus, meu amor, aquilo que o Senhor nos ordena, que nós como servos e amigos temos que levar a palavra do Senhor. E aí na parábola dos trabalhadores na vinha, está aqui o dono saiu, o dono mesmo saiu para contratar trabalhadores em horários diferentes. Aleluia. Então ele foi, encontrou uns trabalhadores pela manhã cedo e combinou com eles aquele valor, um denário, né? Por exemplo, seria R$100 na diária, não sei, né, de hoje. Então aqueles trabalhadores, eles concordaram em trabalhar na vinha daquele senhor por aquele valor. Mas o dono da vinha precisava de mais pessoas, porque só aqueles trabalhadores não estavam dando conta. Aleluia. Então ele saiu mais uma vez, em outro horário, para procurar mais trabalhadores para a sua vinha. E assim ele fez por 5 vezes, né? Até que chegou um horário à tarde, e ele também contratou os últimos trabalhadores para a vinha. E aqueles últimos trabalhadores, eles também precisavam de sustento. Glória a Deus. O que eu quero trazer, irmãos, para nós nessa noite? A graça de Deus. Porque assim como a graça de Deus alcançou-nos desde muito tempo, a graça de Deus também pode alcançar aqueles que estão no mundo, que estão precisando de ouvir a palavra do Senhor. Aquele dono, ele precisa contratar trabalhadores para a sua vinha, para a sua seara, para poder colher aqueles frutos ali. Aleluia, Jesus. Então a graça de Deus está aqui estendida para todos nós. A graça de Deus, ela está estendida quando Jesus morreu ali na cruz, foi estendida para todos. Aleluia. Todos os trabalhadores, todos aqueles que ainda falta vir para a vinha, a graça do Senhor vai alcançá-los. Aleluia, Jesus. E o Senhor, Ele quer contratar-nos para continuar trabalhando, irmãos. Aleluia. Para continuar lançando as nossas redes, para continuar lançando, fazendo aquela pesca maravilhosa, né? Ainda não é hora de nós pararmos. Ai, irmão, mas a luta está tão grande, está tão apertada, né? A gente quer desanimar em meio à caminhada, mas aqui diz que aqueles primeiros trabalhadores, eles tiveram que enfrentar, aleluia, o calor e a fadiga do dia. Para eles não foi fácil. Eles têm que trabalhar o dia inteiro. Eles têm que ficar o dia inteiro ali, aguentando sol, calor, sede, né? Não foi fácil. Glória a Deus. Mas a graça de Deus alcançou aqueles também, irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí aqui, glória a Deus, aleluia. Deixa só eu fazer um breve resumo. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Temos também o ponto 2 aqui, a bondade de Deus para conosco, para com todos nós. Deus, Ele é tão bom, irmãos. Aleluia. Glória a Deus, que Ele vai retribuir, recompensar a cada um. É individualmente, meu irmão. O teu processo é entre você e Deus. O teu processo e o meu processo é entre eu e Deus. Então, se eu não recebi ainda o que eu pedi, é porque eu ainda preciso passar pelo processo.
Aleluia. Mas a recompensa do Senhor está estendida, porque o Senhor tem graça, o Senhor tem bondade. Aleluia. Glória a Deus. A recompensa imerecida dos trabalhadores. Será que eles mereciam a graça de Deus? A gente se pergunta, será que aqueles que são tão ruins, fazem tanto mal, eles merecem a bondade de Deus, né, irmãos? Merecem receber a graça de Deus? Aleluia. Para nós meditarmos nessa noite. E a recompensa que os trabalhadores irão receber é pela graça, não é pelo mérito, não é pelo que ele faz ou que ele deixa de fazer. Não é porque ele trabalhou demais, não é porque ele passou o dia inteiro, não é porque ele tem tantos e tantos e tantos anos, porque eu vou receber mais, porque eu trabalhei mais. Não é, porque a recompensa, ela vem do dono da vinha, e ele recompensa cada um conforme ele quer. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Na nossa mera interpretação humana, realmente para nós, aqueles primeiros trabalhadores, eles deveriam receber mais, né? No nosso entendimento, assim, a gente vai... Não, já que ele passou o dia todo trabalhando, o direito que ele tem é de receber mais, né? Mas não, o justo homem da vinha, o dono da vinha, ele pagou a todos o mesmo salário, o mesmo dinheiro, porque aqueles que foram contratados por último, eles também precisavam, aleluia, sustentar a família deles. Então aquele homem, ele foi justo com todos, porque antes, quando ele contratou os trabalhadores, ele, glória a Deus, aleluia, ele combinou o valor. E aqueles trabalhadores que foram contratados primeiros, eles não gostaram. Quando os últimos que foram recebendo ali aquele valor, o mesmo valor que eles, quando chegou a vez deles, eles começaram a murmurar contra o dono. Mas por que que eles receberam o mesmo tanto que a gente? A gente trabalha tanto, a gente luta tanto e recebe o mesmo valor. A gente teria o direito de receber um valor maior, né, irmãos? Trazendo para nós hoje, quando a gente vê, glória a Deus, um irmão sendo abençoado, às vezes a gente pensa que ele está sendo mais abençoado que a gente, né? Meu Deus, cadê a minha bênção? Senhor, onde está a minha bênção, que eu oro tanto? Glória a Deus, essa palavra foi linda para mim, irmãos. Glória a Deus. Eu oro tanto, eu peço tanto, mas o irmão já recebeu a bênção deles. E eu ainda continuo lutando, né, irmãos? É assim que a gente às vezes fala para o Senhor. Glória a Deus. E as lições práticas aqui dessa parábola que eu vou contar aqui, falar aqui para vocês. Todos nós podemos nos ver dentro da parábola dos trabalhadores da vinha. Certamente podemos extrair dessa parábola muitas lições para aplicarmos em nossas vidas. Vamos meditar em algumas dessas lições. Primeira lição que nós podemos tirar é que nós éramos imprestáveis. Nós estávamos ociosos, sem proveito algum, mortos em delitos e pecados e escravos do mal. Mas Deus nos chamou, Ele veio ao nosso encontro e nos convocou para um trabalho em sua obra. Irmão, nós somos convocados. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, o Senhor nos convocou para a sua obra. O Senhor nos chamou, aleluia, para a sua obra, para fazer parte desta vinha. Aleluia, glória a Deus. E Ele veio ao nosso encontro e nos convocou para um trabalho em sua obra. Esse trabalho basicamente se resume em anunciar o Evangelho. E quem nos recompensará por isso é Deus. Aleluia. Essa recompensa, porém, não está baseada no fato de termos trabalhado, mas simplesmente no fato de termos sido chamados para esse trabalho.
Isso deixa claro que não somos merecedores de reconhecimento algum. Por isso é que Ele nos recompensa unicamente por sua graça. Porque mesmo que fizéssemos tudo, ainda seríamos servos inúteis. Mesmo que a gente faça tudo, irmãos, tudo que a gente possa fazer para o Senhor, ainda é pouco pela graça, pelo amor que Deus derramou em nossas vidas, em nossos corações. Aleluia. Logo, todo mérito é dele, ele é o proprietário, ele foi ao nosso encontro e ele nos chamou. Alguns ele chamou logo pela manhã, outros no meio-dia, outros um pouco mais tarde e ainda outros quase no fim do dia. Mas de forma geral, todos éramos igualmente imprestáveis. Estávamos perdidos, de modo que não havia um justo sequer. Em Romanos capítulo 3, não havia um justo sequer, irmãos. Não havia ninguém que fizesse justiça nessa terra, ainda não há. Mas o Senhor nos chamou. E quando Ele nos chamou, Ele nos convocou, aleluia, para sermos trabalhadores na sua vinha. Glória a Deus. Ponto 2, que a gente pode aprender com essa lição, é que muitas vezes nós nos tornamos invejosos, né? Outra lição muito importante na parábola dos trabalhadores da vinha é em relação à inveja. Quantas vezes questionamos a Deus por ter abençoado alguém que julgamos ser menos digno do que nós, né? Glória a Deus, quando nós começamos a andar com o Senhor sem experiência, ainda dando os primeiros passos, achando que Deus vai nos responder assim, né? E quando nós estamos num processo e aquele processo demora, glória a Deus. Quem nunca, né, não passou por esse momento? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Às vezes vemos uma pessoa recém-chegada na obra de Deus sendo grandemente abençoada e aquilo nos afeta. Glória a Deus. Devemos lutar, irmãos, contra esse tipo de sentimento de todas as formas, pois Deus manifesta a sua extraordinária graça a quem Ele quer. Quanto a nós, devemos apenas ser gratos por termos também sido alcançados pela mesma graça. Só gratidão, irmãos. Devemos ser agradecidos ao Senhor. Só pelo fato de nós sermos alcançados pelo Senhor já está muito bem. Glória a Deus, aleluia. E isso acontece em alguns lugares, né? Onde uma pessoa recém-chegada é abençoada, tem mais oportunidades, né? Tem mais chances de fazer a obra, porque a pessoa se dedica mais, né? Tem a questão da pessoa se dedicar mais. E por isso é chamado para fazer a obra. Glória a Deus. Aleluia. E muitos às vezes não gostam, ficam chateados, né? Glória a Deus, aleluia. E essa parábola está aqui nos ensinando sobre isso. E o terceiro ponto, glória a Deus, aleluia. No dia da recompensa final, irmão, teremos surpresas. Muita gente se surpreenderá com quem encontrará na consumação do reino dos céus. Algumas pessoas são chamadas no final de suas vidas, né? Muitas vezes a pessoa, como ladrão na cruz, foi chamado já estando prestes a morrer. Então, aleluia, muitos trazendo para os nossos dias, como é que pode? Aquele homem nem se batizou, nem caminhou com Jesus, mas ele foi salvo sim, porque ele se arrependeu. Ele pediu perdão, ele pediu ao Senhor que ele se lembrasse dele quando entrasse no seu paraíso. Aleluia. Então aquele homem foi salvo. Ele foi o último trabalhador da vinha, mas foi o primeiro a receber a recompensa, né? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Muitas pessoas são chamadas no final de suas vidas, mas mesmo assim elas são para Deus tão importantes quanto aqueles que serviram na obra durante muitos anos. Devemos nos lembrar de que lá encontraremos tanto o ladrão que se arrependeu, prestes a morrer, ao lado de Jesus na cruz, como também Timóteo,
que trabalhou na obra de Deus desde a sua mocidade. Então essas serão as surpresas que nós, quando chegarmos no reino do céu, iremos ter, né? Glória a Deus. O Senhor pode salvar uma vida que está prestes a partir. Glória a Deus, aleluia. E aquela vida é tão importante quanto a nossa, que estamos lutando todo dia, batalhando, guerreando. Estamos dando um passo adiante, com muita luta. Às vezes a cruz pesada, a cruz de uns é mais pesada que a cruz do outro. Mas nós continuamos, irmãos. Aleluia. E o que podemos aprender aqui, mais um ponto, devemos entender o nosso lugar. Esta é a lição prática mais importante de todas, presente nessa parábola contada por Jesus. Precisamos entender que Deus não deve nada para o homem. E é impossível para o homem negociar com Deus, porque a recompensa é de Deus e Ele dá a quem quiser, o quanto quiser e da forma que Ele quiser. Cabe a nós reconhecermos que Ele é sempre justo. Aleluia, em todas as suas decisões. Aleluia, Jesus. Deus é justo, irmãos. O Senhor é sempre justo. Ele não vai te dar uma cruz maior do que você possa suportar. Se você acha que está vivendo um momento difícil, de tristeza, angústia, problema na família, problema no trabalho, Deus não vai te dar uma cruz além das tuas forças. Ele é um Deus justo. Se você está vivendo um momento difícil, é porque o teu processo é individual, é entre você e Deus. E Deus quer ver se no teu processo tu vai buscar a Deus, tu vai continuar de pé. Aleluia, tu vai continuar adorando a Deus, tu vai continuar, aleluia, fazendo a obra de Deus sem parar. Aleluia. Não é fácil não, mas esse é o nosso processo até Jesus voltar. Aleluia, Deus. A bondade de Deus para com todos, a bondade do Senhor não pode ser medida pelas expectativas humanas. Você também pode, aleluia, pensar que Deus é bom só para uns e outros não. Deus é bom para todos, irmãos. O Senhor, Ele é o Deus, aleluia, que Ele é bom para todos. A bondade de Deus, ela está acima de tudo e de todos. O sol nasce para os bons e para os maus. A chuva desce para os bons e para os maus. Aleluia. Então essa é a bondade de Deus. E o que cabe a nós? Não cabe a nós reclamar, nem ter inveja, nem ciúmes. Porque Deus trata cada um individualmente. Porque são um propósito diferente. Teu propósito é diferente do meu. O meu propósito é diferente do teu. Então o meu processo vai ser diferente do teu processo. Aleluia. O meu chamado é para trabalhar na obra, na vinha, assim como o teu chamado. Mas durante o nosso propósito, até chegar ao nosso propósito, nós precisamos passar pelo nosso processo. Aleluia. Para cumprir o nosso chamado. Glória a Deus. Aleluia. E Deus é justiça e soberania. Aleluia. Ele foi justo com todos aqueles homens trabalhadores. Ele foi justo porque a um Ele deu o salário que tinham combinado. E durante o chamado dos outros, Ele também deu o mesmo salário. Ele não fez acepção, porque todos trabalharam e todos foram importantes na vinha. Você é importante na vinha. Você é importante na obra de Deus. Só depende de nós ver o que é que nós podemos fazer, como a gente pode agir na obra de Deus, como a gente pode trabalhar. Aleluia, Jesus. E outro ponto aqui também tem a maldade dos homens, né? Eles viram que o dono da vinha estava pagando o mesmo salário. Então eles começaram a murmurar contra o dono da vinha.
E o dono disse: se eu quero abençoar, se eu quero prosperar, se eu quero dar a ele ou a ela do jeito que eu quero, porque é meu, o dinheiro é meu, eu faço com o meu dinheiro o que eu quero, o que eu quiser fazer. Então, se Deus quer te abençoar, se Deus quer me abençoar, aleluia, Jesus, é Ele. Se Ele te dá talentos, se Ele me dá talentos, é porque Ele sabe que nós somos capazes de colocar em prática aquilo que Ele dá em nossas mãos. Se Ele te deu cargos, aleluia, Ele sabe que você é capaz de cumprir aquilo que Ele te deu. Mas lembre-se, aquele que é mais dado é mais cobrado. Aleluia. Parábola dos talentos, né? A um ele deu 5, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1. Aquele que recebeu mais, ele foi mais cobrado. Aleluia. E só para completar, eu peço que o Jonilson coloque o vídeo, que aí a gente vai, só para fechar. Amém? Glória a Deus. Eu não sou muito de falar, irmãos. Amém? Mas eu creio que a igreja entendeu essa palavra. E cada um de nós somos trabalhadores na vinha do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. E hoje tem mais uma parábola analisada aqui no nosso Explicando as Parábolas de Jesus. Muitos comentários pedindo essa parábola e hoje nós vamos ensinar a parábola dos trabalhadores na vinha. Sempre daquela forma dinâmica, eu vou trabalhar para você um resumo da parábola e depois nós vamos aprender todos os ensinos que ela vem trazer para a gente. Eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçando10.com, e fique comigo até o final, para que você tenha um aprendizado mais detalhado da palavra. Vamos lá? A pergunta de hoje, completa, da nossa irmã é a seguinte: eu gosto muito das parábolas de Jesus. Quais são as lições da parábola dos trabalhadores da vinha? Muito obrigado, querida irmã, pela pergunta. E você também pode deixar a sua dúvida aqui nos comentários e ela pode virar vídeo aqui no nosso canal. Então aproveite essa oportunidade. Já respondemos quase 200 dúvidas de vocês aqui no canal e vamos chegar a 1000. Então aproveite bastante toda essa oportunidade que Deus tem dado. Queridos, vamos começar aqui observando onde se encontra essa parábola. Relembrando, ela está localizada lá em Mateus 20, de 1 a 15. Não vai dar para a gente ler todos esses versículos aqui, eu vou trabalhar um resuminho daqui a pouco para você. Então eu recomendo que, assim que puder, dê uma lidinha lá, faça a leitura de Mateus 20, de 1 a 15, para que você relembre essa parábola. E uma curiosidade interessante é que somente o evangelista Mateus faz o registro dessa parábola. Dito isso, nós vamos passar agora a um pequeno resumo dessa parábola. Então, queridos, esse é o momento em que você se inscreve no nosso canal. Inscreva-se agora no canal, ative todas as notificações e lembre-se sempre que todos os dias aqui, de segunda a sexta, nós trazemos ensinos novos aqui, estudos novos, sempre às 15 horas. Então, dê uma passadinha sempre aqui no canal, mas claro, quando você se inscreve, facilita para o YouTube te notificar. Queridos irmãos, olha só, vamos resumir aqui e eu vou trabalhar uma pequena contextualização, ou seja, eu vou trazer um pouquinho para os nossos dias essa parábola para você entender de uma forma mais simplificada esse resumo. Então, na parábola, um dono de uma fazenda tem uma empreitada em sua propriedade. E o texto diz ali, nos traz a ideia de uma colheita de uvas ali naquela fazenda. E esse dono, então, precisará de um bom número de trabalhadores para a realização desse trabalho, dessa empreitada. Então, o que acontece? O próprio dono sai fazendo contratação de pessoas para a realização desse trabalho ali na vinha. Mas existe um fato muito curioso. As contratações são feitas em diversos horários diferentes e para cargas horárias diferentes. E isso chama muita atenção e faz parte da ideia de Jesus aqui para as lições dessa parábola que nós vamos conhecer daqui a pouquinho. Então fique comigo até o final. Então observe o seguinte, olha que interessante. Às 7 da manhã, então, ele contrata alguns trabalhadores. E aí, eu coloquei aqui para contextualizar, como o texto diz que eles trabalham até o cair da tarde, então imaginemos aqui, como ele saiu às 7, que esses trabalhadores iriam entrar às 8
e trabalhar até o cair da tarde, às 18 horas. E esse dono, então, da vinha diz o seguinte: olha, eu pago para vocês um denário. Um denário, lá na Bíblia, né, o denário era uma moeda. E ele significava ali um dia de trabalho de um trabalhador. Então vamos imaginar aqui, a título somente ilustrativo, que seja em torno de R$100. Então esse dono da vinha disse: olha só, eu pago R$100 para vocês entrarem às 8 e saírem às 18. Vocês concordam? Sim? Beleza, então podem ir. Na sequência, lá por volta do meio-dia, ele sai de novo e contrata mais alguns trabalhadores. Se ele saiu às 12, vamos imaginar que às 13 esses trabalhadores iriam entrar e trabalhar até o cair da tarde, ou seja, por volta das 18 horas. Da mesma forma, o pagamento combinado é um denário, então imaginemos aqui R$100, e ele diz então aos homens ali: vocês concordam em trabalhar por R$100 das 13 às 18? Sim, ótimo, beleza, podem ir. E aí, o fato mais curioso é que por volta das 15 horas, 3 da tarde, ele sai novamente, contrata mais alguns trabalhadores, né? Imaginando aqui que já são 15 horas, ele combina aí por volta das 16 até o cair da tarde, às 18 horas. E o pagamento combinado, o mesmo um denário, por volta, então aqui na nossa ilustração, de R$100. Então ele diz aos trabalhadores: vocês concordam em ganhar R$100 para trabalhar das 16 às 18? Sim, concordamos, então podem ir. E aí o que é que acontece? O dia passa, o trabalho acontece e nós temos o texto aqui de Mateus 20, versículo 8, que diz o seguinte: ao cair da tarde, então por volta aqui das 18 horas, disse o senhor da vinha, então observe aqui, ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário. Até aqui tudo bem, faça o acerto. No entanto, observe essa ordem provocativa que Jesus coloca na parábola, começando pelos últimos, indo até os primeiros. E aqui que mora, então, a grande questão da confusão que aconteceu. Porque, observe bem no nosso gráfico, o dono da fazenda manda que o administrador faça o pagamento começando dos que trabalharam menos, indo para os que trabalharam mais. Aí, diante, então, deste quadro observado ali da fila, então imagine uma fila de trabalhadores ali para receber o acerto, e o administrador então primeiro chama os das 15 horas, toma aqui os seus R$100, depois os das 12 horas, toma aqui os seus R$100, e depois os das 7 horas, toma aqui os seus R$100. Queridos irmãos, aqueles trabalhadores começaram o trabalho mais cedo, ou seja, ali às 7 horas e às 12 horas, acusam então o dono da fazenda de ser injusto, achando que ele deveria pagar mais por eles terem trabalhado mais. O dono da fazenda, então, estava agindo com injustiça, segundo a visão daqueles trabalhadores. Esse é o pequeno resumo, então, da parábola, e partimos agora para a segunda parte, que são os ensinos dessa parábola. E fique comigo até o final, porque são ensinos preciosos a respeito da nossa relação com Deus. Mas antes, um aviso rápido aqui para você. Estou deixando para você aqui uma aula no primeiro comentário e também aqui na descrição do vídeo a respeito do nosso curso Conheça a Sua Bíblia. Estando em Gênesis, eu posso ser o seu profeta. Irmãos, o primeiro ensino aqui dessa parábola é muito forte e é um ensino sobre a graça de Deus. E eu vou te explicar isso em detalhes. Se olharmos com os olhos humanos para essa parábola, certamente acharemos que esse dono da fazenda foi injusto. Afinal, quem trabalhou mais deveria ganhar mais, não é verdade? Se a gente analisar aqui em termos humanos, a nossa forma de julgar é essa: se trabalha mais, deve ganhar mais. No entanto, queridos irmãos, estamos diante de uma parábola que traz ensinos que vão além dos olhos humanos. E aí, a pergunta que fica é o seguinte: será que o dono da vinha realmente praticou alguma injustiça? Queridos irmãos, observe que ele mesmo responde aqui em Mateus 20, versículo de número 13, que diz o seguinte: mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário? Ou seja, ele está dizendo o seguinte: aquilo que eu prometi, eu cumpri. Eu combinei um denário com você e eu estou te pagando um denário. Então, aquele que começou primeiro, lá às 7 horas da manhã, ganhou exatamente aquilo que foi combinado. Queridos irmãos, por que esse texto fala a respeito da graça de Deus? Porque a graça de Deus ela não é baseada no mérito humano.
mas na bondade de Deus. Deus derrama sua graça como deseja, com bondade e justiça. Por isso o que ele promete, ele cumpre. E é sempre importante a gente observar dentro dessa parábola que grupos diferentes de pessoas foram abençoadas da mesma forma pela graça de Deus. A graça de Deus, dentro da palavra do Senhor, da Bíblia, ela significa o favor imerecido de Deus para com a gente. Ou seja, Deus nos dando coisas que nós não merecemos simplesmente pela sua livre vontade, pelo seu desejo de nos abençoar. Então essa parábola indica, meus irmãos, que Deus é sempre alguém que derrama coisa boa, graça sobre todos nós. E claro, de formas diferentes, mas nós não temos como questionar que a graça de Deus nesse momento está sobre a minha vida. E nesse momento está também sobre a sua vida que está assistindo esse vídeo. E nós não podemos nunca questionar isso, porque Deus não faz injustiça. E a segunda lição é a respeito da bondade de Deus. Observe Mateus 20:15, que diz o seguinte: porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? O dono da fazenda está falando isso ali para eles. Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Destaco aqui o finalzinho, porque eu sou bom. Observe o seguinte, queridos irmãos. Na verdade, o problema estava naqueles homens. Por quê? Porque eles invejavam o que o dono da fazenda fez pelos outros, aqueles que trabalharam menos. Eles deixaram de enxergar a bondade que receberam de Deus, a graça de Deus que eles receberam na sua vida, a graça do dono da fazenda, e eles começaram a olhar para a vida do outro, questionar a bondade do dono da vinha para com os outros trabalhadores. Um comportamento invejoso, queridos irmãos. E isso aqui nos ensina que nós devemos sempre olhar para a bondade de Deus, não só na nossa vida e estarmos contentes com ela, olharmos a graça de Deus na nossa vida e estarmos contentes com ela, mas também quando a gente olhar para a vida do outro, nós louvarmos a Deus pelo bem que Deus fez ao outro, ao invés de termos ciúmes ou cobiça ou outros sentimentos pecaminosos. Nós observamos então que Deus sempre cumpre a sua palavra para com todos. Ali na vinha, todos receberam o combinado. No entanto, nós observamos que Deus trata individualmente. Sabe por quê? Porque Ele tem propósitos diferentes para cada um de nós. Ele tem propósitos diferentes para mim e Ele me trata de um jeito. Para você, e Ele te trata de outro jeito. Para o seu pastor, e Ele trata o seu pastor de outro jeito. Alguns têm mais dons, outros menos, mas todos são tratados com bondade pelo nosso Deus. Todos recebem graça de Deus. Lembra-se da parábola dos talentos? Deus deu 3 para um, 2 para o outro e 1 para o outro. Então nós temos na parábola do talento justamente Deus distribuindo de formas diferentes, mas todos receberam algo de Deus. Por isso, meus irmãos, o que Deus faz por mim nunca é menos do que Ele faz pelo outro, do que Ele faz por você. Ele sempre age com bondade em todos os cenários. O que muda é como nós humanos enxergamos a bondade de Deus. E uma terceira lição muito importante é a justiça e soberania de Deus. Pego novamente aqui o verso 15, capítulo 20, agora o comecinho. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Irmãos, o dono da fazenda foi justo para com todos, pois ele fez o combinado. E ele ainda deixa claro que ele tinha soberania sobre o que era dele para fazer o que quisesse. Ou seja, colocando aqui Deus como sendo esse dono da fazenda, Ele pode fazer o que quiser. E quando nós recebemos algo de bom de Deus, a graça de Deus, nós não podemos reclamar, porque já estamos recebendo grandes coisas. Não podemos ficar com ciúmes também do próximo, da obra que Deus está fazendo na vida dele. O Senhor então está mostrando que a sua justiça e a sua soberania são plenas. Ele tem soberania sobre tudo e a sua justiça acontece sempre, sendo impossível que ele faça injustiça, da mesma forma que esse dono da fazenda não cometeu injustiça. Mas ainda temos uma outra lição importante: a maldade dos olhos humanos. Queridos irmãos, se Deus cumpre a sua promessa para com todos, por que invejar aqueles que parecem receber de Deus mais
do que nós? Por que eu coloquei aqui parecem? Porque, queridos irmãos, aquele que recebe mais também é mais cobrado. Aquele que parece ser mais abençoado também, né, é mais exigido do Senhor. Nós temos que parar de pensar, né, que a pessoa que tem mais dons, que a pessoa que está na frente é a pessoa mais abençoada e nós somos menos. A bênção de Deus, ela acontece de formas diferentes porque existem propósitos diferentes. Agora, fique comigo, olha só essas perguntas. Não deveríamos nos alegrar por eles? Ou seja, aqueles trabalhadores não deviam se alegrar por aqueles últimos que também trabalharam e receberam seu sustento? Não deveriam se alegrar por todos terem levado sustento para casa? Ou pelo dono da vinha ter dado trabalho a todos eles, ao invés de ficarem com ciúmes? Queridos irmãos, para a gente fechar, Jesus nos ensina aqui que devemos crer na graça, na justiça e na bondade de Deus para com todos. Deus não faz injustiças. Devemos cuidar para não sermos enganados pelas nossas percepções humanas, a ponto de errarmos, achamos que o Deus Todo-Poderoso está sendo injusto, ou julgá-lo, achando que ele não pode distribuir a sua bondade para quem ele desejar e da forma que ele desejar. Faça como que fizer o dono da fazenda, que é Deus, ele sempre estará agindo dentro da justiça, bondade e graça com cada um de nós. Nós não temos, ao final das contas, irmãos, do que reclamar. Nenhum daqueles trabalhadores deveria reclamar. Antes, deveriam glorificar a Deus pelo sustento, pelo trabalho, pela bondade, pela graça do dono da vinha. Espero que tenha gostado. Inscreva-se. Um pouquinho extenso o vídeo, né? Mas, aleluia, foi só para entender melhor a parábola, né? A palavra do Senhor. Que hoje o Nilson coloca o louvor, bondade de Deus. Irmãos, vamos orar pelas nossas crianças. O inimigo furioso, né? Querendo atrapalhar o plano de Deus na vida das crianças. Glória a Deus, nós estamos vendo o que está acontecendo aí afora, no Brasil e no mundo, com as nossas crianças, a violência, né, irmãos, nas escolas. E é um caso preocupante. Glória a Deus, amém. E eu quero chamar aqui a irmã Dávila, glória a Deus, para orar, depois do louvor, tá, irmã? Orar pelas nossas crianças, as meninas estão lá em cima, eu queria chamar elas também, já que a gente está no Ministério de Infantil, para a gente orar, interceder, se elas puderem vir, eu agradeço. Glória a Deus, aleluia. Pode soltar, Janilson, o louvor. Glória a Deus, aleluia, Jesus.